Operacional da gravação, seja bem-vindo. Começou? Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. O nosso primeiro estudo aqui, que estamos abrindo, mesa de debates e aprofundamento da reforma tributária. A nossa ideia é que a gente se reúna aí todas as sextas, às 10 da manhã, até o dia 24 de maio, serão 5 sextas-feiras, e se for necessário prolongar, depois a gente prolonga. Mas a ideia é realmente a gente ter essa troca sobre um tema que estamos todos no mesmo barco, e hoje a gente precisa se aprofundar, a gente precisa estar a par do que está acontecendo. Mas, inicialmente, vou dar um passinho para trás e apresentar o Instituto de Direito Tributário Contemporâneo, fundados por mim, pela Luciana Nogueira, que está aqui, e vou passar para ela rapidinho contar um pouquinho como o objetivo do Instituto para todos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Temos novos integrantes aqui hoje, estamos muito contentes com isso. Esse projeto do IDTC, Instituto de Direito Tributário Contemporâneo, foi um projeto idealizado por mim e pela Grazi, para trazer informalidade, uma comunicação clara para essa área tão complexa que é a área tributária. Esse ano nós completamos 4 anos, porque o Instituto nasceu lá na pandemia, o que aproximou muito a gente naquela época de tantos debates, de polêmica, e agora voltamos com a polêmica da reforma tributária. E para comemorar, criamos esse grupo de estudos, onde teremos esses encontros todas as sextas-feiras, e dia 24 de maio teremos um encontro presencial em São Paulo, estão todos convidados, na sequência teremos um almoço, onde poderemos nos conhecer melhor. Vai ser muito bom. A gente vai ter o evento presencial e, na sequência, um almoço, onde a gente vai poder se conhecer pessoalmente, interagir, trocar ideias e continuar essa nossa conexão, que é super produtiva. Obrigada, Lu. Crescendo, né? Só continuar aqui. Você cresceu bastante nesses 4 anos, temos novos integrantes e estamos muito contentes com isso. Sim. E como a Lu colocou, a ideia do IDTC desde o início realmente ter uma linguagem mais prática, mais acessível, com menos juridiquês, debater, troca, porque às vezes a gente, né, fica naquela teoria e não chega a lugar nenhum. E nós, todos que estamos aqui, ali os 5 que nos unimos desde o início, a gente tem essa linguagem muito prática, né, e a gente se afinou por causa disso. Então, e tenho certeza que todos que estão conosco hoje, a gente vai formar um grupo de estudos maravilhoso para a gente aprofundar um tema tão importante. Bom, inicialmente eu queria oficializar, né, a ascensão do Paulo Vitor Costa ao diretor executivo do Instituto de Direito Tributário Contemporâneo. Parabéns, Paulo. Parabéns, Paulo. Obrigado. Está com a gente. Pelo convite. Está com a gente há 4 anos e assentou aí esse cargo aí como diretor executivo do projeto. Parabéns, feliz novo desafio, Paulo. E vou passar a palavra para o Paulo falar um pouquinho sobre o panorama geral da reforma, em que pé nós estamos, né? Depois o Luiz vai falar um pouquinho, a gente tem pontos importantíssimos aqui. Claro que nós temos os PLs, mas sim, nós temos expectativas, né, sobre eles e aprofundamentos, né? Como que vai ficar a não cumulatividade, né, que é um tema muito falado. Vão voltar discussões de crédito, não vão voltar? O Luiz vai aprofundar um pouquinho. E como que vai funcionar a IBS, CBS, imposto seletivo. Eu sei que, como o Luiz estava falando no começo, imposto seletivo tem várias questões, né, sobre o tema que são necessárias aí serem muito debatidas, né, até para a gente entender exatamente. Então, Paulo, vou passar para você falar um pouquinho sobre o panorama agora da reforma e, posteriormente, a gente passa para o Luiz. Bom dia a todos novamente. Primeiramente, agradecer o convite, né? Fico honrado pelo reconhecimento, pelo carinho de vocês, virar diretor executivo. Espero poder atender as expectativas, né? Com certeza. Fantasias exigentes, mas com certeza vamos atrás. Já adentrando na reforma, né? Que é o nosso principal objetivo aqui, desse grupo de estudo, em que pese ser um tema extremamente complexo e ninguém tem o dia todo para ficar debatendo, e a gente precisa ter um poder de síntese muito grande, né?
Basicamente, eu estava até conversando com a Grazi há pouco, o principal aspecto, o primeiro aspecto que eu acredito foi assim na PEC e agora também nas leis complementares, a gente tem que ter noção que tudo ainda está no campo político, né? A gente ainda não inaugurou um ordenamento jurídico. Já temos uma PEC que vai entrar em vigência a partir de 2027, se não me engano, né? Segundo o texto da PEC, e eu tenho ela aqui, 2027 e totalmente a partir de 2033. Então, a gente tem que levar em consideração que foram apresentados projetos de leis complementar que ainda estão no âmbito do processo legislativo, está em discussão. Alguns nortes, alguns cenários já foram inaugurados, mas a grande proposta que se espera ainda não foi apresentada, que é a do governo federal, né, da administração federal. E acreditamos que essa proposta do governo, por ser o governo, por ser o principal player do cenário político, com certeza ela vai ter um poder de articulação, de aglutinação muito maior do que todas as 13 que foram apresentadas até agora. Então, onde eu quero chegar? Em que pese tenhamos já 13 propostas de lei complementar para regulamentar a PEC 132 de 2023, pode ser que a grande proposta, a mais esperada do governo, venha para alterar muitas regras do jogo. Né? Era esperado na segunda-feira passada, o Haddad pediu para por uma semana, e ele entrega agora junto ao Congresso na próxima segunda-feira. E aí as expectativas estão lá em cima, né? Como que virá essa ou esses projetos de lei complementar, ou um único projeto de lei complementar para regulamentar todos esses pontos. Né? E a nossa ideia, conforme forem saindo as leis complementares, né, conforme a gente realmente sentar, pegar a lei complementar e estudar juntos, né? Claro que cada um vai ler durante a semana, e a gente se reúne e vai trocando ideias sobre cada um, sobre as percepções, sobre possíveis discussões, né? Isso. Perfeito. Não, obrigada, Paulo. Você vai concluir? Não, só concluindo que o que temos hoje são 13 propostas de lei complementar, 29, 33, 35, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, todas de 2024, que abordam os mais variados temas, né, que a PEC 132 veio trazer e programar suas regulamentações. Tem diversos temas, a gente não pretende conversar sobre todas aqui hoje, não tem nem como, né? Senão a gente passaria aqui o dia inteiro falando de cada um. Eu vou só, Paulo, pincelar com a sua licença, os pontos polêmicos aqui, Claro. até ter registrado, tá? O que estão sendo discutidos nessas propostas? A incidência do imposto seletivo, a aplicação das regras de transição sobre contratos de longo prazo, os produtos contemplados na cesta básica, alíquotas diferenciadas do imposto sobre o novo IVA, os Zona Franca de Manaus para atividades específicas, o quê? Zona Franca de Manaus. Isso, Zona Franca de Manaus e algumas atividades específicas também dos regimes especiais. Então, como a Grazi falou, nos próximos encontros a gente vai destrinchando cada um desses. Exato. E aí, como esse é o primeiro e a gente conversou, acho que tem uma opinião que a gente poderia iniciar esse primeiro naquela que eu vejo hoje como a principal proposta, que é a 50/2024, que regulamenta, né, propriamente o IBS e o CBS, que regulamenta, ou seja, o novo sistema dual de tributação sobre o consumo, né, tributação indireta, que é inaugurando o IVA e regulamentando o IVA propriamente dito no Brasil. É o projeto de lei complementar 50/2024, assinado pelos deputados Joaquim Passarinho, PL do Pará, e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, também do PL de São Paulo. Eu já vou passar a palavra para o Luiz, né, para a gente entrar mais nos aspectos técnicos dessa PL, mas ela, basicamente,
na prática, ela inaugura, de fato, o IVA. Ela define a alíquota, a base de cálculo, compensação de tributo, traz regras específicas de transição, institui o comitê gestor do IVA no Brasil, que para mim é onde está... Faz dúvidas, né, das empresas hoje, principalmente questão da alíquota. Exato. Então, essa PL que a gente vai se debruçar, ela hoje é o pilar da reforma, né? Todas as outras são matérias, digamos, complementares, mas a que inaugura mesmo o IVA é a 50/2024. E aí recaímos naquela dúvida, como que virá a proposta do governo? Vai ir de encontro com muitas propostas aqui, vai reformular, vai trazer novas ideias, e aí caímos naquele ponto, né? A capacidade de articulação do governo, no ano eleitoral não só de prefeituras, né? Mas tem também eleição na Câmara dos Deputados, para a presidência, enfim, tudo o que a gente vê de suco de Brasil, a gente pode definir em um ano de reforma tributária, né? Tudo que poderia acontecer vai acontecer nesse país. De tédio, o brasileiro não morre, né? Com certeza. Nos próximos 10 anos, nada de tédio, só emoções, grandes emoções. Enfim, essa semana teve a questão Mas o risco de internação é grande, no manicômio, principalmente. Se os tributaristas sobreviverem esse período, sobrevivem em qualquer outro. Exato. O Brasil não é para amadores. De forma alguma. E ainda tem a questão da pauta fiscal, né, que essa semana já deu uma estremecida, enfim. Esse ano será muito agitado. Mas vamos adentrar, então, nas análises um pouco mais detidas da PL 50/24, do colega Luiz, um excelente advogado, um excelente tributarista. Por favor, fique à vontade para tecer seus comentários iniciais sobre essa PL, o que chamou mais sua atenção em relação à base de cálculo, alíquota, fato gerador. Fato gerador não, porque já está na Constituição, mas, enfim, regramentos mais específicos, né? Que essa PL traz. Por favor, Luiz, fica à vontade. Tá, joia. Obrigado, Paulo. Como é nossa primeira reunião, né, eu acho que a gente vai ainda ter um cronograma de um ano para ir falando e esmiuçando os temas. Eu queria ser mais introdutório ainda hoje e situar e adiantar um pouco o que a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, quando a gente estava aqui esquentando. Mas uma das coisas importantes é o seguinte: importante a gente discutir reforma tributária, mas a gente precisa já traçar alguns aspectos práticos e já verificar os impactos que ela vai trazer na nossa vida e acredito que a maioria aqui são consultores, advogados, né, de escritórios e empresas, mas o impacto que ela vai trazer já no dia a dia. A reforma tributária está presente hoje já, e muita gente não está se atentando para isso. Se a gente pegar o cronograma, por exemplo, da reforma tributária, a gente vai ver que o IBS realmente é o mais complicado, porque envolve pacto federativo, né, envolve impostos estaduais, o ICMS é o principal tributo que vai ser extinto e modificado, incluído nesse IVA dual. Mas uma outra coisa que ocupa muito tempo, envolve muito planejamento tributário, é PIS, COFINS e IPI. E aí a nossa realidade é para 2026 o teste e 2027 a virada de chave. Então isso é bem importante, a gente precisa se atentar a isso. E uma das coisas que eu estou hoje chamando a atenção, que é algo que acho que a gente precisa falar para os clientes, para as pessoas que nos consultam hoje, é que a reforma tributária ela vai trazer uma mudança de mentalidade e uma mudança de precificação de contratos que a gente tem que se atentar. Por quê? Hoje, o que acontece? PIS, COFINS, principalmente, eles são tributos que a grande maioria das pessoas, tirando alguns prestadores de serviço, ou contratos muito complexos, contratos entre grandes empresas, PIS, COFINS está no preço.
né? Então, por exemplo, quando a gente fala, eu vou cobrar R$100, você cobra R$100, tem PIS/COFINS, está no preço. E a gente, né, na nossa realidade de lucro presumido, que vai ser muito afetado para 2026, 2027, nós, advogados, e quem está no lucro presumido, médicos, esse setor vai ser muito afetado. Por quê? Porque o PIS/COFINS vai subir do regime cumulativo de 3,65 para algo em torno de 12. E vai ser um tributo que vai virar não cumulativo, e a gente vai ter que apurar créditos, quer dizer, todas as empresas que estão no regime mais simplificado, no regime de presumido, vão sair dessa simplificação para ter uma matéria de créditos. E a grande mudança de mentalidade é a tributação por fora. Então, isso é uma coisa que eu procuro atentar colegas advogados e empresas, prestadores de serviço, para a necessidade da gente já prever tributação por fora. Quem teve a prática de que CBS não vai estar incluída no preço. Vai ser uma prática, a gente precisa ter essa mudança de mentalidade. Um exemplo claro, quando a gente fala, eu vou cobrar, sei lá, R$1.000 de honorários, hoje, você cobra R$1.000 de honorários, manda uma fatura de R$1.000. Acho que todo mundo está prevendo aqui, ou está meio que subentendido, que com a CBS, se você vai cobrar R$1.000 de honorário, você vai mandar uma fatura, vamos supor que a alíquota, simplificando, seja de 10%, você vai mandar uma fatura de R$1.100 com essa alíquota de CBS. Até porque, se você tiver no B2B, né, você vai falar, pô, mas eu estou mandando R$1.100, mas o teu custo é de R$1.000, você vai recuperar R$100. Isso é verdade, mas verdades, assim, a gente tem que considerar que muitas vezes os clientes podem não ter condições de recuperar, podem ter certos credores, a gente não sabe ainda como vai funcionar como atividade plena. Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que se atentar muito é essa mudança de mentalidade. Quem já foi para os Estados Unidos e comprou alguma coisa lá, sabe como é, né? Você vai lá, compra uma camisa, está dizendo que é $10. Vai no caixa, você paga $10 e alguns centavos, porque é o mais imposto. Então, a gente tem que prever isso, e principalmente em contratos aí, eu não sei se é isso que está no contrato de longo prazo, mas principalmente em contratos de trato continuado, contratos de longo prazo. Ou seja, os contratos de hoje, muitas vezes já vão existir para 2027, 2028, então eles têm que já prever isso. As empresas já têm que chamar os seus prestadores de serviço, os seus clientes, os seus fornecedores, e começar a negociar essa realidade, porque isso acho que vai dar problema. Vou dar um exemplo claro, nosso aqui, para quem tem escritório, honorários de êxito. Imagina, a gente tem um processo, sei lá, que vai dar uma bolada de honorários de êxito, vamos pôr R$200.000. E aí? Esse contrato é um contrato de anos atrás, não prevê essa inclusão de PIS/COFINS, essa inclusão de CBS. Como é que a gente vai fazer? Vai pôr R$2.000 e vai deixar o cliente tomar o crédito de CBS e a gente paga? É contra a mentalidade da reforma. Ou vai fazer essa tributação por fora? Então, isso eu acho que é bem relevante para a gente colocar nas nossas agendas e passar a negociar já. Um outro ponto, ainda bem introdutório da reforma tributária, eu acho que a gente precisa, assim, a gente está fazendo muitas conjecturas, né, de como vai ser e tentar levantar os temas, e um dos assuntos que estão muito na pauta é o contencioso, como vai ser o contencioso administrativo e tudo mais, mas eu estou aqui, queria compartilhar algo que eu vou começar a fazer, que eu pensei justamente planejando essa palestra, e eu acho que vai ser legal para todo mundo, que é fazer o teste de casos práticos. Ou seja, quando a gente recebe uma consulta tributária, pode ser uma coisa específica, do tipo, como eu vou emitir nota fiscal, como eu vou... tem substituição tributária nesse produto ou não, alguma coisa assim. Além de
responder a consulta que a gente tem que responder com base na legislação de vigência, mas já começar a pensar, tá bom, eu estou respondendo essa consulta aqui para o PIS, COFINS, para o ICMS, para o IPI, mas deixa eu já imaginar e já anotar num caderninho como vai ser isso para o CBS-IBS. E aí, como vai ser isso para o CBS-IBS? Eu vou começar imaginando, e aí já vão começar, você já começa a ter isso para o nosso grupo de estudos aqui, a gente vai começar a extrair desses casos práticos um monte de ponto para discussão aqui. Eu fiz só um exercício, agora, um pouco antes da apresentação, eu fui no site do Valor Econômico e eu peguei as principais notícias que dizem respeito aos impostos indiretos, e aí eu comecei a pensar como que vai ser com o IBS. Então, só provocar aqui vocês, eu vou ler essas notícias e a gente começa a fazer essa locubração. Então, vamos lá. STJ nega recurso de contribuinte sobre tributação de benefícios fiscais de ICMS. Aí entra essa questão que o Paulo trata muito. Como que vão ser os benefícios fiscais de CBS e BS, se é que vão existir? O outro, Justiça determina exclusão de PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS. Bem, isso a gente espera que acabe, né? Essa questão de inclusão ou não e tudo mais. Esse é um dos pontos mais óbvios de acabar com essa questão de tributo sobre tributo, de transparência. Supremo mantém cobrança de DIFAL do ICMS. Aqui tem, sei lá, o DIFAL parece que vai acabar, né? Porque vai ser tudo no destino. Mas aí a gente se pergunta, não vai ter uma partilha? Como vai ser? Isso vai ser simplesmente arrecadatório? Quer dizer, o contribuinte paga e os estados que se virem para saber quem vai receber o quê? Como vai ser a partilha da receita? Seria o ideal, mas a gente ainda precisa elocubrar. Isso daqui é interessante. CARF autoriza a dedução de furto de energia na base de cálculo do IRPJ. Tudo bem, IRPJ está fora da reforma. Agora, como ficam essas questões de furto, de tributação de furto, tributação de roubo, tributação de perda no CBS? Isso gera muito contencioso com PIS, COFINS, ICMS, IPI. Será que vai continuar? Não parece que seja alguma coisa que vá ser resolvido numa reforma, numa lei complementar. Aí você tem a questão de princípios, ideais muito nobres na Constituição, na lei complementar. À medida que você vai descendo de nível, você vai ter uma resistência muito grande para implementar. Então, e aí você pega o histórico. Lei Candir. Lei Candir, você vai ler a não cumulatividade da Lei Candir, é uma não cumulatividade bastante ampla para o CMS. Aí depois você vira e fala, mas crédito de uso e consumo passou a ter restrição pela Lei 112, Lei Complementar 112. Aí, depois disso, os tribunais começaram a fazer interpretações mega elásticas do que entende com uso de consumo, bem de uso de consumo, para ter restrições. E aí, por fim, tem o conceito de bem alheio à atividade. Que assim, você pensar, claro, se a empresa começa a comprar como não comprar algo na empresa que não é da empresa, que a pessoa física, não tem ICMS. Faz sentido. Só que isso foi utilizado, por exemplo, esse artigo, proibição de créditos de bens alheios à atividade, foi utilizado como pretexto, por exemplo, para negar crédito de material de construção do próprio estabelecimento. Espera aí, como é que o cimento e o tijolo do estabelecimento é alheio à atividade do próprio estabelecimento? Me explica isso. Então, isso são coisas que não estavam na cabeça do constituinte, não estavam na cabeça do legislador complementar, mas à medida que os conceitos foram colocados em prática, principalmente os fiscais, precisando arrecadar e precisando restringir, foram colocando esses conceitos. Então, isso vai acabar? Acho que não. Então, a gente vai ter essas questões práticas. Eu até ontem, Luiz, assisti uma live da Fernanda Camano no Mulheres no Tributário,
Pinheiro Neto, e ela falou sobre as tendências do contencioso tributário. E aí foi justamente isso que eu perguntei para ela, né? Se ela achava que as discussões de contencioso iam aumentar, porque como você acabou de colocar, como você acabou de mencionar aí algumas previsões de, né, futuras discussões que podem acontecer, e aí realmente nós vamos ter outras questões a serem discutidas, mas o que ela explicou e o que a gente percebe? Uma tendência já de muito tempo do contencioso diminuir, até porque depois vieram as regulamentações de transação, hoje a gente vive um momento transação, tem até o IBAT, o Instituto de Arbitragem, né, que a Júlia coordena aí, enfim, mudou muito isso, né? Ela até explicou desde a Constituição de 88, que tinha muitas discussões de tese, a massificação das discussões, dos conceitos, só que ela, na opinião dela, acha que, assim, vão ter algumas discussões depois da reforma, mas não vai voltar aquela massificação do passado, de muita tese, da onda que muitos tributaristas surfaram, que era uma enxurrada, não cumulatividade de PIS/COFINS, nossa senhora, ela criou, né, assim, enfim, eram muitas discussões, né? E aí pode falar, Luiz, sua opinião. A gente espera isso. E esse exercício de ler esses artigos do valor econômico, essas matérias do valor econômico, exatamente para pensar isso. Quer dizer, você vê uma discussão hoje do presente e faz essa projeção. Isso vai continuar ou isso será que acaba? Sim. E eu acho que daí a gente vai conseguir guiar os nossos grupos de estudo. Sim. Então, é um exercício aqui que eu proponho para vocês, fazer esse teste dos casos práticos, os testes das notícias e o teste das consultorias. E vai ser importante a gente também discutir as possíveis, o que poderá... Isso, né, como você colocou, Luiz, o que já tem, será que vai continuar sendo discutido? Será que acabou? E possíveis novas discussões também, porque eu acho que nesse momento a gente precisa estar muito inteirado aqui de tudo, né? Até para poder informar os clientes também, né? Então, olha, isso daqui talvez se torne uma discussão. Então, eu acho que a gente, principalmente na transição, vai ter bastante trabalho, na minha opinião. E é muito importante essa troca, por isso que esse grupo aqui existe, para a gente ter essa troca, né? Eu posso ter uma, o Luiz outra, o Paulo outra, e aí a gente vai... É isso. E, Grazi, eu acho que o que eu tinha mais para falar de introdução são esses pontos. Eu acho que depois seguir com a programação... Não, você foi no tempo certinho, agradeço, Luiz, obrigada. E aí agora o Paulo vai falar um pouquinho, depois a gente vai abrir para debates e perguntas. Legal. Não, só mais um ponto, eu tenho também a não cumulatividade, mas eu não sei se a gente pode abrir para debates e depois sobrar um tempinho falar sobre não cumulatividade. Melhor. Senão a gente deixa para depois, para próximo. Eu já dei uma pincelada, né? Sim, perfeito. Tá bom. Paulo, então pode dar sequência. Obrigada, Luiz. Imagina, um abraço. Obrigado, Luiz. Como sempre, comentários muito pertinentes. E complementando essas elucubrações, né, feitas, que eu acredito sejam naturais, e tributaristas, acho que mais velhos que eu, podem confirmar que, com certeza, lá no ano 2001, 2002, quando surgiram PIS, COFINS não cumulativos, acho que muitos desses questionamentos também foram levantados, né? E a gente viu aos trancos e barrancos a jurisprudência, a doutrina, ir se amoldando aqui e ali, até ter uma definição mais justa, mais harmônica do PIS e da COFINS. Hoje, né, bastante madura a jurisprudência, conceito de insumo, enfim, contencioso administrativo, questões relacionadas à compensação de crédito, especialmente de ICMS também, a jurisprudência já se consolidou bastante, já se amadureceu bastante, mas aí vem agora um novo sistema tributário. Quando o antigo se amadurece, vem o novo. Apesar de todos os problemas, estava maduro, né? Enfim, mas eu acredito que são indagações pertinentes e também naturais, né, de todo o sistema tributário novo que se inaugura.
Eu costumo falar que é como se o direito tributário está vivendo o que foi vivido em 1988, né, quando se inaugurou todo o atual ordenamento jurídico brasileiro. A gente está tendo um novo agora, só que só de matéria tributária. E são debates que vão levar ainda, eu acredito que, muitos anos. Se houve a simplificação, aí só realmente o tempo vai dizer, né? O dia a dia, na prática, a teoria é outra, já diz o ditado. Enfim, dando continuidade em relação à PL 50/2024, como a gente antecipou, ela traz basicamente a estruturação, né, o esqueleto do IVA, né, da CBS e do IBS. Ela vai definir base de cálculo, ela vai definir compensação de crédito. Eu queria, assim, como simplificar, né? Daí, obviamente, muitos questionamentos surgirão a partir dessas definições. Lembrando, ainda é um estágio legislativo, né? Muita coisa pode mudar, a PL do governo pode trazer, reformulando isso tudo, com a força política do governo, enfim. Mas eu queria trazer aqui, já como a Grazi antecipou, e já também provocando o debate, para mim é um dos pontos mais polêmicos e digamos, difíceis de serem contornados. Eu particularmente, tenho a opinião que eu sou um pouco cético quanto a isso, que é a questão da unificação, né, da gestão do IBS e do CBS em um único comitê gestor. A partir aqui do artigo 40 da PL 50/2024, ele começa a traçar os moldes. A regulamentação ela é muito boa, ela é muito clara onde quer chegar, né, com essa centralização. Mas a gente sabe que, quando a gente está falando de competência tributária, especialmente dos entes federados, isso é um assunto muito sensível, muito polêmico, né? Porque, no final do dia, o que os estados vão ter interesse em perceber é se o poder deles sobre a gestão do montante arrecadado diminuiu ou não. E aí a gente vai ter uma questão federativa absurda, né? Com certeza. Porque o sistema atual, apesar de ser um Frankenstein, mas você garante o poder de gestão dos fundos aos estados, né? O município tem o poder de gestão do fundo dele, arrecadado por ele, os estados idem, tem os fundos de participação do município, fundo de participação dos estados, que são obrigados por lei, independem de vontade política do chefe do Executivo Federal ou não, do orçamento, são medidas impositivas. Então, a partir aqui do artigo 40 da PL, que regulamenta de uma forma muito bem estruturada, muito bem clara, como que se dará a gestão, a fiscalização, a cobrança do IBS, do CBS, como se será composto esse gestor. Mas, no final do dia, a gente está falando de poder sobre o montante arrecadado, e aí é que entram as grandes questões polêmicas, né? Inclusive, desemboca na questão, os benefícios fiscais realmente serão encerrados, a guerra fiscal irá encerrar, que, no final do dia, na minha opinião, desde Grazi e Luciana vão lembrar, desde quando saíram os projetos de emenda à Constituição 49, 110, lá atrás, a gente já batia nesse ponto aqui. Já bati. Antes de você falar, Paulo, rapidinho, deixa eu só colocar. Até porque quem era contra, né, as PECs, a reforma, sustentava que justamente o Brasil é um país diferente, cheio de desigualdades, e o que ajudava a fomentar a economia era justamente os benefícios fiscais, porque senão a pessoa nunca ia para Piraporinha, nunca ia para não sei do Pernambuco, então as fábricas
que as empresas abriam eram justamente por causa dos benefícios. Isso gerava emprego, isso gerava... E quem era contra a reforma falava como que vai acontecer isso num país como o Brasil que precisa, né, que os benefícios são importantes. E aí até eu e o Paulo, a gente discutiu isso muito num almoço, né, Paulo? Aí o Paulo foi falando ao vivo, eu falei, Paulo, e aí, como que fica, né? O Luiz levantou a mão, você quer... Vou esperar o Paulo responder, aí eu passo para o Luiz. Tá? Não, pode falar, Luiz, por favor, fica à vontade. Eu acho que uma coisa importante na reforma tributária é que esse prazo de 2032 ele não veio com a reforma tributária. Ele já estava previsto na Lei Complementar 160 e já era, quer dizer, ela vem de 2016. E esse prazo já era tido como o fim dos incentivos fiscais de ICMS. Uhum. E a reforma tributária, ela fez o cronograma em cima do cronograma da Lei Complementar 160. Então, assim, o problema é que, na prática, e algumas negociações com secretarias fazendárias até mencionavam, por exemplo, pedidos de renovação de incentivo fiscal. Falou, olha, algumas autoridades já falaram, eu posso renovar um pedido para depois de 2032, mas fica condicionado a passar ou não a lei complementar. Então as pessoas elas não estavam, elas falavam, não, existe, mas ninguém estava levando muito a sério esse cronograma da lei complementar 160. O que aconteceu agora é que a aposta foi dobrada. Não é só a lei complementar 160, mas tem uma emenda constitucional prevendo isso. Exato. E o que é importante muito nessa discussão, que é uma discussão mais política, né, e financeira, mas a gente tem que aprender com os erros do passado. E os erros do passado estão na Lei Candir, porque a Lei Candir, quando ela tirou o ICMS da exportação dos produtos in natura, ela previa uma série de compensações financeiras. E essas compensações financeiras elas não foram implementadas a contento. Então, por exemplo, estados exportadores, e aí eu tenho 2 estados que eu costumo trabalhar um pouco, Pará e Mato Grosso, são estados que reclamam muito da Lei Candir e não por coincidência são estados muito difíceis de crédito, que não negam crédito em regimes especiais, inclusive, porque como eles perdem muita arrecadação em relação à atividade econômica, eles acabam compensando em regimes tributários que desviam cada vez mais da lógica do ICMS. E eu queria ver só, Daphne, você colocou uma observação, acho que é legal, além do texto. A Daphne perguntou, prezados, há uma previsão no artigo 43, parágrafo 4º, sobre uma possibilidade de concessão de incentivos regionais. Como os colegas acham que isso vai se suceder? Quem vai definir? Modificado pela emenda 132. Aí, Paulo, acho que você pode concluir o raciocínio e já entra nessa questão. Essa pergunta é muito pertinente, porque a gente tem debatido, tem lido bastante, inclusive, não sei se os colegas já passaram por isso, mas quase todas as consultas, soluções de consulta, desculpa, as consultas elaboradas, né, para clientes, legal opinions, etc., a pergunta central, pelo menos que eu tenho que responder lá no escritório irá encerrar, os benefícios fiscais irão encerrar, a guerra fiscal vai de fato acabar? Isso é uma pergunta constante, é a principal preocupação dos clientes, indústrias, comércio, etc. Então, como a gente já conversou, Grazi, a gente já falava, é uma bomba relógio que, em algum momento, isso vai ter que ser enfrentada. Sim. Em relação às incentivos regionais, o que eu entendo, claro, também tem um pouco de exercício de futurologia, de acordo com que a regra que está sendo estabelecida, o cenário, o que a gente entendendo um pouco no Brasil. Eu entendo que isso possa ser uma tendência, sim, possa ser uma tendência, mas que não terá, eu imagino, não será estanque.
porque, com certeza, a concessão de regimes fiscais com benefícios para regiões específicas, a gente tem que analisar que isso impacta no Brasil inteiro. Se o Nordeste coloca um benefício fiscal especificamente para o Nordeste, vai ter impacto no Sul. E aí a gente foge um pouco do mundo jurídico, de ordenamento jurídico, e entender como é que o Brasil, de fato, será os estados que perderão aceitarão? A economia é uma ciência que tenta cobrir uma cama enorme com um cobertor menor. Se você cobre a cabeça, você descobre o pé. Entendeu? Então, não é muito diferente em relação a regimes tributários, ordenamentos tributários. Eu acho que é uma tendência, inclusive muitos estados estão fazendo, né, fundos estaduais de combate à pobreza, que botou um nome bonito para nada mais do que arrecadar mais ICMS, né? O Luiz falou do Mato Grosso, não me engano, Mato Grosso e Goiás tem um fundo para conceder benefício fiscal. Eu te dou benefício fiscal se você depositar em um fundo 10% sobre o valor que você deixaria de arrecadar. O STF acabou de julgar que é constitucional, que não teria natureza de tributo, mas uma natureza de contribuição de combate à pobreza, enfim, determinou uma natureza jurídica específica. Eu acho que isso vai se alastrar Brasil afora, regimes regionais tributários se fortalecerão, mas não será uma solução para a concorrência federativa, né, entre entes Que a federados. gente só vai sentir depois, né, mesmo, assim, o que vai acontecer. Resumindo, e aí, claro, fazendo um pouco de futurologia, que não tem como não fugir disso, eu imagino que quando chegar lá em 2032, enfim, a indústria pressionar, eu acho que haverá uma PEC da PEC, uma PEC para jogar mais para frente esse prazo. Eu lembro que você tinha comentado isso. Você falou que você acha que vai ficar assim. Mas, assim, mudando... Só para concluir, Grazi, claro, lógico. Revolução industrial agora, carros elétricos entrando no Brasil. O Brasil quer atrair investimento. O investidor, a BYD, vai chegar no Brasil e pensar, é só até 2032 depois eu vou para a Índia. Nenhum gestor político público brasileiro vai concordar com esse fim. Infelizmente, nós, tributaristas, a ciência jurídica tributária, a gente tem que observar que existe uma outra ciência, que é a ciência política, que é a ciência econômica. O Paulo, ele Essas faz muitas análises sobre o viés político e econômico, porque acaba se cruzando, né? Assim. Não tem como fugir disso, entendeu? Então, eu acredito mesmo que, ok, a Lei Complementar 160 de 2017 trouxe, a PEC 132 dobrou a aposta, mas a gente sabe que no Brasil não tem como cravar, né? Eu acho muito difícil. Nosso país é muito diverso. Eu falo da Bahia, eu sou baiano, moro em São Paulo. É um outro país em relação a São Paulo, como é muito diferente do Mato Grosso, citado pelo Luiz. Cada região tem suas próprias especificidades. E aí entra naquele debate, né? Até que ponto a guerra fiscal ela deixa de ser nociva para ser benéfica, né? Grazi. Claro, Luiz, pode falar. Desculpa, eu queria fazer só um contraponto, lógico, Paulo, porque o que ele falou é perfeito, e principalmente essas considerações que transcendem um pouco a área tributária. Mas se você entrar agora numa questão mais do regime mesmo, e aí o que existe é o seguinte, a guerra fiscal do ICMS, ela está toda calcada no princípio da origem. Eu ia falar. Então, a melhor forma de você acabar com ela foi realmente o que o Constituinte fez. Foi o seguinte, eu vou mudar a tributação da origem para o destino. E isso já foi o que... E a gente já teve uma experiência parecida lá atrás, quando se mudou a alíquota das interestaduais com os produtos importados para 4%. O que acontece? Se você tira a tributação da origem e desloca para o destino, você tira o oxigênio da guerra fiscal de ICMS.
Então, isso é uma coisa importante. Uma outra coisa, então, assim, talvez isso contribua. Agora, o que eu estou falando é guerra fiscal do ICMS como nós conhecemos. Uma outra coisa muito mais abrangente é política de incentivo fiscal para atração de investimentos, que talvez tenha que mudar e não ser mais da forma como é concedida. Lu, isso, concordo plenamente. A guerra fiscal, como nós conhecemos, essa realmente não vai ter, porque mudou o princípio da origem para o destino. Acabou, era isso que gerava. Isso, se mudar da origem para o destino, é interessante. Então, ela vai ser, talvez, um grande talvez, ela mude do tributário para uma negociação financeira, ou seja, como que os recursos serão repassados. E aí tem uma coisa que a gente pode aproveitar nessa discussão, que é um conceito que eu não sei se existia antes, mas eu tomei conhecimento desse conceito nas discussões sobre subvenções para investimento, né, e nesses julgamentos do STJ, que é essa diferenciação entre incentivos fiscais positivos e incentivos fiscais negativos. O incentivo fiscal positivo é o crédito presumido. Então, basicamente, é o crédito presumido e seus congêneres, ou seja, não é na apuração, é no pagamento. Na hora de pagar, você deve 100, não paga 100, paga 10, por exemplo. Os incentivos fiscais negativos são os incentivos transparentes, estão na nota, reduzem as alíquotas. Então, talvez também, na especulação, uma nova política de incentivos que não seja uma guerra fiscal vai ter que se basear nos incentivos fiscais negativos, que são os nominais, que são os declarados. Então, por exemplo, até fazendo uma ponte com o que a Daphne disse, que existe já no PL uma brecha para incentivos fiscais regionais. Então, a melhor forma de fazer o tratamento tributário diferente, conforme as regiões, é na alíquota. Por quê? Porque aí é o transparente, é o às claras. A guerra fiscal hoje é um jogo de me engana, porque na alíquota interestadual sai com destaque de 12, só que a carga tributária não é 12, a carga tributária é 1, é meio, se tanto. Então, eu acho que o Brasil, sendo otimista, né? Mas essa reforma tributária vai ser um convite para o Brasil discutir política de desigualdades regionais. Acho que ele caiu, né? Ele caiu. Tá. Ele caiu, Luiz caiu. Enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários. Eu voltei. Por favor. Voltei. Onde eu parei? Quando eu estou falando que a guerra tributária não é a guerra fiscal não é as claras. Então, assim, isso pode ser uma medida muito otimista, mas, assim, vamos parar de dar passa-moleque nos outros entes federativos com créditos presumidos e coisas do gênero, e vamos sentar e discutir nesse comitê alíquotas diferenciadas. Então, é isso que pode acontecer. Por exemplo, se uma mercadoria é produzida no Norte e Nordeste, ela sai talvez com uma alíquota base um pouco menor. Aí sim, aí é uma forma que você consegue equilibrar incentivos fiscais com o novo arcabouço da reforma tributária. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita água ainda. E arrematando, Luiz, e que eu concordo plenamente, a você enfrentar guerra fiscal com alíquotas claras, transparentes e objetivas, né? Você atinge um propósito social e econômico, que é trazer investimento para o local, gerar emprego no local. Exatamente. Porque se você ficar tão somente no combate à guerra fiscal, na questão de transferência de origem para destino, trazendo um panorama maior, fazendo uma comparação, basicamente se entra naquela questão que a gente vê muito em direito tributário internacional, países produtores de capital, países exportadores de capital. Você vai ter estados produzindo e estados que vão consumir, que
não é o que se busca tão somente numa reforma tributária, né? Você quer o quê? Democratizar o desenvolvimento econômico. Sim. Eu concordo que essa sua ideia de combater a guerra fiscal com alíquotas transparentes, ela seja até mais eficiente do que tão somente mudar a regra do jogo, de origem para destino, porque você vai acabar, do ponto de vista socioeconômico, transformando alguns estados em meros consumidores e outros estados em produtores. Estado que é mero consumidor, ele vai arrecadar? Vai, mas o que é que ele vai gerar de emprego? Enquanto que o outro que produziu, o valor agregado da produção econômica vai estar todo na origem, entendeu? Sim. Então, eu concordo plenamente. Sim, aí a Débora colocou, para isso temos os acordos do executivo versus a alíquota com o legislativo, são para isso que existem justamente esses acordos. Antes de passar para a Carla, que está levantando a mão, só vou ler os comentários. O Márcio Lino, a grande questão é que no Brasil você tem regimes aduaneiros e também regimes tributários. Regimes aduaneiros têm previsão de continuarem. Agora, os regimes tributários são uma incógnita, justamente para não dar ensejo a disputas judiciais. Com certeza. A Débora, quem sabe uma nova guerra em um novo formato. Eu pensei exatamente nisso, Débora. Vai ser um novo formato de guerra. Eu acho que é o que vai acontecer. A Carla, de acordo com a PEC 132, imunidade e isenção não permitem o repasse do crédito. Será mais interessante ter alíquota zero. E a Débora, alguns incentivos hoje são dados via contraprestação de investimentos. E aí os acordos do Executivo e do Legislativo. Carla, pode colocar, por favor. Vocês estão dizendo sobre guerra fiscal. Eu acho que o desafio aí das leis complementares vai ser definir o conceito de destino. Esse é o grande nó. O que vai ser esse destino? É o local onde o cidadão mora? É o local onde ele consome? É o CPF dele? Onde está cadastrado o endereço dele no CPF? Onde vai ser esse destino, né? Sim. Isso tem que estar muito bem definido, porque é isso que vai minimizar essas futuras discussões, porque aí vão surgir outras discussões. Onde é o destino? O destino. Né? E aí também, nessa questão de planejamento, né? Com certeza as empresas agora vão se organizar, não mais em função de onde eu recebo mais benefício fiscal, então eu vou colocar minha planta aqui, minha fábrica nesse local. Não, agora eu vou seguir o meu planejamento aqui econômico, meu planejamento estratégico para o meu produto, e vou seguir um planejamento mais adequado do ponto de vista logístico, e não do ponto de vista tributário. A tributação vai ser sempre no destino. Acho que é isso que evita essa guerra fiscal. O Márcio colocou, Carla, igual a questão do resultado na exportação de serviços, que tiveram várias discussões, né? Onde que se dá o resultado? A gente que é tributarista, a gente já sente o cheiro, né? Não, vamos começar as discussões do que era de destino. O desafio aí é de como a gente consegue, dessa lei complementar, definir de uma forma clara onde é o destino. Não sei se vão conseguir isso, né? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. E com relação ao início, que estava falando da sociedade de advogado, realmente a gente precisa rever todos os contratos aí, e prestadores de serviço em geral, no fim, vai acabar um pouco prejudicado aí nessa reforma, porque não tem crédito, a gente tem muito pouco insumo para tomar crédito. Então, a prestação de serviços vai ficar aí prejudicada. Sim, com certeza. Com certeza. Né? Bom, acho que a gente pode... Paulo, você quer concluir com mais algo? Porque a gente abre para perguntas. Só mais um ponto que eu acho importantíssimo falar sobre o projeto de lei 50. Obrigada, Carla. E aproveitando, né, a Júlia Nogueira está presente. Eu vi ela acessar, eu acho que ela está aí. Né? Ela está. É diretora do IBAT, eu sei que o IBAT contribuiu muito com os debates lá nos grupos de trabalho lá da Câmara. Sim. Mas aqui, a partir do... Deixa eu ver aqui, a partir do não estou achando aqui o artigo propriamente dito, mas ele traz
a oportunidade, né, de arbitramento e mediação de auto de infração antes da impugnação. É uma novidade que esse projeto de lei traz, que eu acho interessantíssimo, né? O contribuinte, antes dele... Ô, Paulo, artigo 58, será que é esse que você está querendo falar? Desculpa te interromper. Não, claro. Será que é esse? Mediação pré-impugnação? Essa parte aqui do PL, ela é interessantíssima. É uma novidade muito enriquecedora no contencioso administrativo, né? Antes de se oportunizar a defesa do autuado, né, do contribuinte, você oportunizar a possibilidade de tentar uma arbitragem, uma mediação. Maravilhoso. Maravilhoso. Que é o que eu falei da palestra de ontem, que nós vivemos hoje, mudou muito, né? Hoje o que não é mais como antigamente, né? Então, hoje a Procuradoria, as fazendas, as receitas estão tendo essa boa vontade, né, de transacionar. Então, hoje a gente perceberam que vale muito a pena, né? Exatamente. É um trade-off maravilhoso para o fisco. Eu abro mão de algumas exigências, você ganha uns descontos, você me paga, eu faço caixa e você segue sua vida limpo, você limpa seu nome. É uma forma muito inteligente, uma proposta que eu acho que vem modernizar e muito o processo. Depois a gente pode combinar com a Júlia dela num outro encontro, falar um pouquinho sobre todas as expectativas de transação, que ela deve saber de cor com o IBAT, né? Ela deve estar bem na frente dessas discussões. Com certeza, vai enriquecer muito. Eu sei que o pessoal do IBAT é muito ativo, tem um trabalho de relações governamentais muito forte, eles atuaram nos grupos de trabalho da Câmara. Enfim, isso é uma contribuição sensacional e é uma bela novidade, né, na legislação do processo administrativo fiscal no Brasil. Você, antes de impugnar, você dá a oportunidade de resolver o conflito sem um contencioso, né, sem um litígio. Sem um litígio. Claro que vai ser analisado caso a caso, né? A gente deverá analisar caso a caso, mas para aqueles que você tem ali prognóstico de perda possível aprovável, você tem a possibilidade de mediar essa solução, é muito boa. Com certeza. Seria essa. Obrigada, Paulo, muito obrigada. Bom, vamos abrir então para perguntas, se alguém tem alguma pergunta, sugestões de temas até sair, né, efetivamente a lei, como o objetivo é quando sair a lei, a gente estuda. Pode falar. Eu queria só ter assim, um feeling de vocês sobre aquela questão do bem de uso e consumo pessoal, né? Porque lá ele fala em relação a despesas com terceiros, mas fala que numa auditoria tributária fica a critério do auditor determinar o que seriam essas despesas ou não. Eu gostaria de saber de vocês se já teve alguma discussão mais aprofundada sobre isso ou algo parecido. Luiz, pode. A ideia é uma não cumulatividade ampla. O problema que nós temos, como eu falei, é o passado que, assim, várias leis tentaram ampliar a não cumulatividade e a aplicação acabou restringindo. E sempre tem uma espécie de retorno para o princípio do crédito físico. Eu acho que o que a gente pode fazer aqui, o que seria interessante, a redação da lei do PL 50 é boa. Dá a entender que a não cumulatividade é ampla e é perfeitamente possível e é perfeitamente compreensível a preocupação do legislador de se evitar que bens de uso pessoal tomem crédito, porque é o planejamento tributário, seria assim, planejamento tributário entre aspas, tá? Isso, na verdade, seria a gambiarra tributária, mais simples com a reforma, já que a PJ pode acreditar tudo, então eu vou fazer minha compra de supermercado em nome da minha empresa, porque aí eu vou tomar crédito
do CBS e do IBS no meu supermercado. E evidentemente que se acontecer isso, você vai ter você pode ter até uma tributação negativa, né? Você vai fazer mais crédito que débito. Então, é evidente que essa preocupação de bens de uso e consumo pessoal seja evitada. Agora, ela precisa ser aplicada com parcimônia. Eu acho que interessante, nesse caso, é a gente buscar, talvez, algumas coisas que já existam e bons exemplos. E um deles é o seguinte: nada da jurisprudência de CMS, IPI, PIS e COFINS serve aqui. Mas a gente tem que, talvez, usar o conceito de despesa da pessoa jurídica. Então, que é o conceito de que é uma despesa operacional, porque aí isso fica muito mais dentro de um conceito razoável de uma acumulatividade ampla do que do que qualquer coisa que a gente já teve na nossa experiência de CMS PIS/COFINS. Então é isso, é buscar todas as construções, todos os desenvolvimentos do conceito de despesa operacional, porque aí o que a jurisprudência do imposto de renda procura saber a pertinência com a empresa, não se foi consumido no processo de industrialização, nada, mas simplesmente é da empresa ou não é. Então é isso que precisaria ser feito na não cumulatividade. Qualquer coisa além disso fere. Acho que Perfeito. Tem se respondido a pergunta. Perfeito, Luiz. Muito bom. Então, respondeu sim. Obrigado, hein, Luiz? Pessoal, estou vendo que está todo mundo não, mas algumas pessoas tiveram que sair aqui. Vamos aproveitar que está todo mundo, que acho que a gente já está prestes a encerrar, mas quem puder abrir a câmera, só para a gente tirar uma foto coletiva aqui antes do... Está todo mundo precisando sair? A Carla quer falar alguma coisa também, cara. Tá, a gente fala. Deixa eu... Temos Carla... Peraí, o Luiz está tomando água. Vai. Deixa eu ver se... Tá. Carla, pode falar. O que eu ia comentar é que eu acho que esse ponto vai ser um ponto de contencioso em potencial aí, porque justamente é uma matéria de prova. Você tem que provar que que aquilo é um insumo que você usa para sua empresa e não para a pessoa física. E eu acho que isso vai ser sim, vai ter que ser disputa, não sei se perante o comitê gestor ou perante o judiciário, mas eu acho que vai ser matéria de prova e esse é um tema que não vai fugir do contencioso, não. Cara, mas a própria legislação, ela fala que cabe ao auditor fiscal a análise se é ou não, né? O ônus da prova e do auditor fiscal. A gente sabe que no Brasil não é bem assim. Eu acho que o auditor fiscal provavelmente vai dizer que é tributável, e aí a empresa vai querer discutir. Por isso que eu acho que é um ponto aí para virar contencioso. Lembrando que o fisco que vai nos fiscalizar é o mesmo fisco de antes da reforma, nada mudou. Ou seja, é a mesma mentalidade. Então, assim, e um fisco, né? E aí a gente fala em todas as esferas de um fisco cada vez mais com viés arrecadatório, porque a gente não tem uma mudança de postura fiscal. Não. Na verdade, a reforma tributária não mexe nisso, né? Timidamente aí, ela dá uns aceninhos para o contribuinte, com a transação, com a possibilidade de, né, agora no PL do Príncipe, com a possibilidade de uma audiência de conciliação, por assim dizer, né, antes da defesa, tal, mas, na verdade, o fisco é o mesmo. Então, assim, é a discussão que a gente mais tem, se vocês forem pensar com o ICMS, é se esse material me dá direito ou não a crédito. Esse vai ser o grande ponto. Aí eu acho que a gente vai ter as mesmas questões, inclusive, que a gente tem hoje. Olha, o CAP é para o escritório ou é para a pessoa física? Mas eu acho que essa questão do fisco ela é um pouco relativa, né? Porque
o seu imposto ele é devido no destino, mas o seu crédito é na origem. Eu sei que vai ter um comitê que vai gerir tudo isso, mas você vai ter, de repente, tendo um fiscal analisando as suas compras, né? Mas que não está muito interessado na sua saída, porque o E imposto que não é às vezes nem devido ao sabe o estado que está dele, não tem. saindo, na verdade, nem entende seu processo produtivo. A gente está pensando aqui em coisas, em compra e venda simples, né? Uma coisa mais simples, mas pega operações industriais altamente complexas, né? Em que você é um prestador de meio, na verdade. Você nem entrega para o consumidor final, não é a Carla lá que vai comer um pirulito, entendeu? Você está produzindo bobina de aço para uso específico, enfim. Como é que esse cara vai saber, na verdade, né? Então, Eu Ele vai acho que fazer, ele vai fazer como ele faz hoje, eu te multo e você recorre e vê o que dá. Exatamente, E aí, exatamente. eu só não sei como vai ser isso, essa discussão, se vai ser no comitê gestor, no judiciário, isso eu ainda não sei. Mas que eu vai acho que a gente vir. vai manter as figuras de tribunais administrativos que a gente tem hoje, que vão funcionar como um braço aí do comitê gestor. É, que Ser está tudo ao mudando mesmo tempo também em o todo processo lugar. administrativo, né? Está tudo mudando. Então, assim, como vai se dar a discussão? Então, acho que não sei, esse tema da não cumulatividade a gente pode aprofundar, Luiz, de repente na próxima sexta, né? Que você estava até com isso em mente, né, Luiz, de dar uma aprofundada na não cumulatividade. Ih, você está mudo. Você Tá no mudo. Mas é muito, porque como ainda não tem a regulamentação, quer dizer, tem o projeto de lei, assim, a redação do projeto de lei é boa, mas a redação da Lei Candir também era boa. Verdade. O problema é a mentalidade, e a mentalidade você não muda com um decreto, né? Então, eu acho que uma questão, assim, só também de não cumulatividade, talvez eu seja mais otimista. Mas, por exemplo, a Carla falou de aquisições industriais e tudo. Eu acho que aí, quer dizer, fica muito claro que quantidades, especificidades, tem aquisições que estão no que a gente chama, né, no B2B, né, que não dá para dizer que é uso pessoal muito. O problema é que a vida de quem está no lucro presumido vai complicar muito, porque e essa questão de aquisição de bem de uso pessoal ou não vai pegar os pequenos, porque são os pequenos que têm talvez tenham essa zona cinzenta entre o pessoal e o empresarial. Então, o que a gente vai trazer é uma complexidade tributária que hoje não existe, a bem da verdade, a gente reclama muito, mas hoje uma empresa que está no lucro presumido, ela é relativamente simples na tributação, e a gente vai trazer essa complexidade para quem está no presumido, para os menores. Acho que esse é um grande desafio. E aí vamos ver até que ponto eles vão ser fiscalizados também, né? Porque tem isso. Então eu vou tomar crédito do café que eu tomo em casa. Tá bom, o fiscal vai pegar? Sei. Mas e para as empresas maiores? Para as Então, empresas de lucro assim, real? Mas tem empresa de lucro presumido que movimenta bastante. É que se a questão ficar só no lucro presumido, se a questão ficar só no que é bem de uso pessoal, você vai ter questões que ficam meio absurdas. Você Mas a cogitar gente que tem seja bem de outras, uso pessoal. mas a gente vai ter vamos ter outras discussões de crédito. Não Uma apenas discussão essa. que é comum em lucro real para IR, né? Até aproveitando que o Luiz deu como exemplo que um bom modelo do que seria crédito aí, possivelmente, seria o que hoje a gente considera como despesa operacional para fins de IR, né? Acho até que, idealmente, quando fizeram a Lei Candir, a ideia era essa. Era, né? E aí a gente foi entrando na história do crédito físico, se consome, se não consome, se, enfim. Uma discussão que se tem, né? E aí eu estou usando um exemplo que é besta, é o carro da empresa para uso, assim, né? Para uso executivo. Então, eu tenho lá o diretor da empresa, ele tem um carro que ele usa, obviamente, para se deslocar nas atividades profissionais, né? Mas ele também leva para casa esse carro.
Tá? E aí, assim, para IR, a gente tem aí, ainda que algumas discussões, tem um modelo de creditamento desse veículo, né? Que você proporciona por hora, 5 etc. sétimos, né? É uma coisa toda doida lá e que ainda assim dá discussão, né? Porque Uhum. volta e meia você acha aí um fiscal que entende que aquilo não configura uso profissional suficiente, biriri bororó. Assim, dando um exemplo besta, tá? Isso, por exemplo, é uma discussão possível. Acho até que é uma discussão justa, quando você tem nesse caso. Mas, por exemplo, uma empresa, e agora a gente está em regime de home office, né? As empresas que ainda estão adotando híbrido e tal, computador, que você leva para casa, né? E aí? A gente hoje tem, enfim, isso aí seria um ativo, entraria como crédito CMS-AP e tal, mas as despesas de manutenção desses computadores, por exemplo, né, que em tese eu vou poder deduzir, né, no futuro aí, porque estamos pensando num cenário de creditamento amplo. Como é que fica? Ah, mas a Carla está com o computador em casa, ela usa o computador na casa dela, eu não tenho como metrificar isso. Você vai fazer proporcional por horas, presumo 8 horas de trabalho. Alguém aqui trabalha 8 horas? Sem contar que Se hoje tem vocês trabalham só 8 horas, me fala para onde eu mando o currículo. Sem contar que hoje você pega uma empresa, dependendo do tipo da empresa, 50%, 70% dos funcionários trabalham em home office. Sim. Aí como você vai mensurar isso? Exatamente. Né? E assim, a gente está pensando em coisas simples. Obviamente, cada estrutura e cada negócio vão ter suas próprias peculiaridades. É só pensar no que a gente tem de discussão do que é despesa operacional e não para IR, porque até ali a gente tem nuance, na verdade. E elas não entram só na questão do uso pessoal, né? É se isso é operacional ou não operacional, e aí o que não é não operacional, muitas vezes é um não operacional, assim, putz, eu nem tenho certeza se isso aqui é operacional, então, por precaução, eu não me deduzo. Né? Então... Mas eu acho também que, de uma forma geral, as empresas que são tributadas pelo lucro real, elas não vão ter tanto impacto igual o Luiz falou das outras empresas, né? Não, Eu você posso já dar... tem regime, você já tem um regime de transição aí mais fácil, pensando em cenário de apuração de crédito, você tem estrutura fiscal para isso, em tese você tem o know-how, né? E eu acho que é até favorável, porque se você pegar até agora, por exemplo, você pega uma empresa, dependendo do tipo da empresa, muitas prestações de serviços que o ISS era custo, agora passa a ser acreditável. Né? Com a reforma tributária, ele passa a acreditar, porque é um imposto só. Então, se você percebe que a indústria ela passa a ser um grande privilegiada nisso daí, né? As grandes indústrias. Pelo menos é a análise que eu tenho, né? Sim, eu concordo. Indústria e estados foram os grandes vencedores da Sim, Mas a aliás, reforma essa tributária reforma foi feita para grandes indústrias, ela não foi feita para pequenos e nem para a população em geral. E quem fala isso está se enganando. Ela foi encomendada pela indústria, né? O projeto foi ofertado pela indústria, né? É quem tem lobby, né, gente, para levar uma proposta adiante e fazer congresso se movimentar, a gente sabe disso. Sim. Só pensar que prefeituras tem que fazer livro de entrada, livro de aquisição, alguma coisa assim. É uma grande incógnita, você falou isso, é uma grande incógnita também a questão das obrigações acessórias, né? Como que vai ser? Você vai ter 2 períodos, um que vai ter todos os impostos e depois um acaba e aquela história toda. Aqui, ó, a grande discussão vai ser isso também. Vai ter um espedão aí, um livro de conciliação, que você vai provavelmente conciliar a entrada e saída, né? Como você já tem hoje. Você sabe, só como informação, assim, a empresa que eu trabalho é uma multinacional americana, né? E quando a gente fez algumas apresentações para os diretores sobre a reforma tributária, a primeira coisa que o diretor pensou foi assim: oba, vai sobrar gente agora, né? Então eu vou poder demitir pessoas e ficar com menos pessoas, né? Não, menos pessoas no departamento fiscal. E nós falamos: não, pelo menos aí com 7, 8, 10 anos, sei lá, aí que a gente vai precisar de mais, né? Mas a primeira visão é a vai dar tempo para a gente se aposentar. É verdade. Bom, pessoal, eu tenho uma reunião agora, eu acho que alguém tem alguma pergunta? Pessoal, alguém que está estudando especificamente alguma das propostas já, para a gente poder trazer para os próximos encontros? Se alguém
quiser se colocar à disposição para falar sobre algum tema específico, Márcio, Carla, Débora. Só para vocês saberem também, primeiro eu agradeço aí de terem me aceitado no grupo, né? É um prazer Imagina. participar com vocês. Bem-vindo. Eu sou coordenador tributário do setor de óleo e gás da ABIMAQ, né? E pela ABIMAQ eu sou participante do GT1, do GT6 e do GT15, Que né? bom. Que também é pela ABIMAQ. E aí, eu tenho, né, além dessas PLPs que saíram, eu tenho analisado todas elas, mas a análise, ela é bem assim, né, não é que eu saiba tudo, não, as pessoas às vezes falam, não, calma aí, pessoal, não é bem assim, não, mas se vocês quiserem me procurar para alguma coisa, se vocês quiserem dar alguma sugestão de redação de lei ou de alguma coisa lá, principalmente nas obrigações acessórias, né? Agora a PLP, elas já saíram, é um pouco difícil de mudar, mas está aberto para a gente levar para a BIMAQ e falar, olha, a gente tem essa ideia. Tá? Excelente. Legal, excelente. Esperamos que você participe dos próximos também, dos próximos encontros. Não, tá? com certeza. Todo Eu mundo falo, aqui. eu estou aqui para aprender com vocês, foi por isso que eu pedi também para Aprenderemos participar. juntos. É isso aí. Tá no grupo de WhatsApp do IDTC? Eu recebi o e-mail falando que da reunião, essas coisas. Do mas grupo, né? Eu vou te enviar o convite para você participar do grupo do WhatsApp do Tá DTC, bom. tá bom? Tá legal, agradeço. Viu? Muito obrigado. Então, a gente vai estruturar, né, Grazi, e o pessoal da diretoria aqui, o tema do próximo encontro, né, Luiz? E ficamos à disposição para o pessoal que está estudando especificamente algum dos projetos para a gente marcar aqui um encontro específico sobre algum desses projetos. Vamos ver se no próximo a gente consegue ter a digníssima Júlia falando umas palavras para a gente, Júlia Nogueira, e a gente estrutura aí o tema da próxima sexta. E até, acho que a gente já vai ter o retorno do governo, né? E vamos juntos, agradecemos a presença de todos, foi super produtivo. Esperamos todos no dia 24 de maio, que é o evento presencial no Jardins, que vai ter um almoço depois. Na Alameda Franca vai ser o evento presencial, e depois a gente vai fazer um almoço, a gente informa o restaurante para todo mundo, tá bom? Ai, Júlia, abriu a câmera! Desculpa. Imagina! Muito obrigada. Não, ficamos felizes, Júlia, que deu certo de você aparecer no final. E próximo. Não, e ela escutou. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Obrigada, Luiz. Excelente, viu, Paulo? Tchau. Ótimo dia.